Rapaz, que aula, hein? Em continuidade ao conhecimento sobre mapeamento cerebral com o especialista do comportamento humano, Ramon Ruiz, estamos aqui para conhecer mais um pouquinho desse assunto que traz muitas possibilidades para entendermos aí o nosso comportamento. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, Luciano? E você, como vai? Tudo Tranquilo? bem, tranquilo. Conta para nós hoje, Ramon. Nós já falamos, você trouxe para nós no vídeo anterior sobre o que é. E agora, o que mais você pode contar para nós sobre o mapeamento cerebral? Quais são as características? Olha, o mapeamento cerebral ele é um assunto intrigante porque realmente a gente está falando de um órgão que é o cérebro, né? E aí, como ele está lá dentro, ninguém vê, né? As pessoas ficam um pouco na dúvida, mas tem que ser médico, tem que abrir a cabeça da pessoa para ver, coisas assim, né? Então, quando a gente pensa em cérebro, e baseado nos estudos que vieram desde a década de 70, nós temos que entender como funciona o cérebro para entender quais são as características do mapeamento. Tá? O mapeamento ele pode ser feito em diversas regiões do cérebro. Hoje eu vou explicar um pouquinho para você aqui, como a gente conversou aquele dia, sobre a questão das divisões do cérebro e mais ou menos o que cada parte faz. Né? Até depois a gente pode colocar uma figurinha para o pessoal ver sobre essas Aham, divisões ali, legal. tá? Então, nós temos a parte do cérebro reptiliano, que ele é a parte que fica aqui embaixo, perto da nuca, aqui, tá? É o cérebro mais primitivo, então ele chama-se reptiliano porque tem nos répteis. E os répteis, eles não sentem frio, não sentem calor, e são instintivos, eles só saem correndo, tá? Então, o reptiliano é o nosso instinto, basicamente, tá? Regula a nossa fome, regula alguns processos sexuais, regula nossa raiva. Quando a gente explode, é o reptiliano, tá? O sistema reptiliano leva 12 milissegundos para responder a um estímulo. Então, o que são 12 milissegundos? 12 milissegundos é 1 segundo dividido em 1000 partes. Se você pegar 12 partes dessa, é 12 milissegundos. É o tempo que ele leva para responder. Então, se alguém vier tentar me bater, eu automaticamente tomo um susto e quem faz isso é o sistema reptiliano. Então, na evolução humana, passado um pouco de tempo, nós temos então o sistema límbico, que foi se desenvolvendo acima do reptiliano. O límbico ele traz as nossas emoções, as nossas 5 emoções. Alguém assistiu aquele filme Divertidamente? Eu não sei se você já assistiu. Sim, assisti. Aquele filme fala exatamente das 5 emoções que estão no sistema límbico, tá? Que é a raiva, que é a alegria, a tristeza, o nojo, assim, né? E qual a outra? Não O lembro, você me pegou medo. de surpresa. O Ah, mas... medo. O medo. E exatamente isso que você sentiu agora. Ah, Qual que é? O ah. medo. É exatamente essa. É o susto do medo, né? Então, essas emoções estão no sistema límbico e elas ativam, né? Tem várias glândulas no cérebro que também soltam os nossos neurotransmissores, hormônios e outras coisas. Então, eles ativam por ali, a informação sobe, quando ela passa do sistema reptiliano, que ou seja, não é um perigo, não, nada vai acontecer, ela atinge esse patamar emocional, que é o meio do cérebro, é o sistema límbico. Tá? Então, muitas coisas a gente faz por causa das nossas emoções, do nosso sistema límbico. Mas, isso você vai encontrar nos mamíferos, você vai encontrar, né, já nos mamíferos, um gato, cachorro já tem o sistema límbico. Quando você evolui um pouco mais, você vai ter lá o ser humano, então, os primatas, né, que temos os macacos, os chimpanzés, né? E nós temos uma área que é chamada córtex, que ela é uma camada de 2 dedos, mais ou menos, que recobre toda a cabeça por dentro, todo o cérebro por fora, né? Ele é chamado córtex. O córtex, ele pode ser dividido em algumas partes também, tá? E ele você vai encontrar já nos seres mais evoluídos, seres humanos, assim como nós, e dos primatas, os macacos, chimpanzés. Aliás, sabe o que nos diferencia dos chimpanzés? É exatamente o encéfalo desenvolvido, que é o córtex mais desenvolvido do que o deles, eles também têm córtex, mas é mais desenvolvido, e o polegar opositor, que nos permite fazer esse movimento de pinça com as mãos, né? Isso nos diferencia basicamente fisiologicamente dos macacos, no caso dos chimpanzés.
E aí, quando você entende que tem um córtex e um encéfalo desenvolvido, é exatamente essa parte da frente que fica na testa, nessa região, que é o nosso córtex frontal, tá? Ou o córtex pré-frontal, que é bem aqui na testa mesmo. Então, dentro dessa área córtex que eu disse, nós temos algumas áreas. Aqui atrás, por exemplo, nós temos o lobo occipital. Lobos são as divisões do córtex. O lobo occipital, que é responsável pela nossa visão. Os nervos ópticos estão dentro dos olhos, cruzam o cérebro e vão lá atrás. Quando a pessoa tem uma lesão nessa área, ela pode deixar de enxergar. Inclusive, bem sério. Aí nós temos aqui o lobo parietal, que é responsável pela nossa percepção de mundo, quem eu sou, onde eu estou, né? Nas laterais aqui nós temos o que nós chamamos de lobo temporal. O lobo temporal ele é responsável pela audição, pelo equilíbrio, pela memorização. Né? E aí nós temos o córtex frontal, que é da cabeça para frente até a testa, que é responsável pelos nossos comportamentos sociais mais avançados, como seres humanos. Nós vamos ter, dentro do nosso córtex frontal, duas divisões ali. Nós temos o córtex motor, que fica mais ao centro, e o córtex pré-frontal, que fica bem na testa. No córtex frontal, então, nós temos essas duas divisões. Ok. Tá? Bom, você explicou tudo isso para nós, e eu sou leiga, né? Aí estou falando com um especialista aí em relação ao mapeamento cerebral. Bom, vou colocar até, talvez seja dúvida de quem vai estar assistindo com a gente, né? Já sabemos que tem várias características aí, vários pedaços, e que tudo isso impacta onde? No nosso comportamento, né? Sim. Então, quanto mais nós nos conhecemos, provavelmente a gente vai ter mais sucesso, mais assertividade, porque nós sabemos das nossas reações, para que não sejam reptilianas, né? Mas que sejam, sejam emoções mais sociais. Mas é possível, Ramon, conhecer tudo isso dentro dessa programação, dentro das ferramentas que existem, principalmente dentro da sua especialidade? Porque é muito complexo. Como que a gente simplifica isso para nos conhecermos? Esse mapeamento de todas essas regiões, né, ele está muito conectado, muito mais com a área da medicina, porque é para resolver questões de saúde das pessoas. Mas a neurociência vem trazendo a análise do comportamento humano e vem trazendo essas informações, o quanto é importante a gente entender se a pessoa está atuando de forma reptiliana, se ela está atuando com o sistema límbico, se ela está atuando com o córtex. Porque o córtex leva 3 vezes mais tempo para responder do que o reptiliano. Né? Mas por quê? Porque o córtex, sabe conta até 10? O conta até 10 é quando você pega uma informação, leva até o córtex, ele pensa e dá uma resposta melhor do que o reptiliano e melhor do que o límbico. Tá? Então, é possível que você possa fazer pela observação e por alguns testes o entendimento de qual sistema a pessoa está usando. Sobretudo, a importância maior de tudo isso na minha opinião particular, é o córtex frontal, porque o córtex frontal, que é o lobo frontal aqui, ele tem uma característica de ajuste do nosso comportamento social e da nossa produtividade, dos nossos planejamentos, das nossas ações, né? Fica mais concentrado nessa parte. Então, supondo, né, num ambiente de trabalho, que a pessoa é um bom profissional, né, um excelente profissional, mas você vai lá e bate na pessoa. Mas a pessoa vai ficar irritada, é claro, mas ela está agindo com reptiliano, ela não agiu não agiu com a cabeça, como diriam, né? Tem que agir com a cabeça, né? Ela não agiu, às vezes ela agiu emocionalmente também, não agiu com a cabeça, então são os sistemas reptiliano e límbico. Mas e quando ela está trabalhando efetivamente? No dia a dia, trabalhando, fazendo as atividades que ela tem que fazer, não é necessariamente nem o límbico nem o reptiliano funcionando, eles não estão parados. Mas é o córtex frontal que está agindo, planejando as ações, pensando o que vamos fazer, como vamos fazer, por que vamos fazer e efetivamente fazendo. Porque você tem movimentos no seu corpo, como movimentos de caminhar, se equilibrar, ficar em pé, né? Esses movimentos do estômago, batimentos do coração, são movimentos bruscos, grotescos, que a gente chama. Eles são movimentos que são coordenados por áreas que estão oriundos. Você não está o tempo todo pensando, tem que bater o coração, tem que bater o coração. Você não está pensando isso o tempo todo. Né? Mas tem movimentos que você faz de forma pensada, calculada. E esses movimentos estão no córtex frontal, aqui no lobo frontal. Okay. Isso.
Ramon, muito obrigada. Foi realmente uma aula hoje, né, de conhecimento em relação às divisões aí do mapeamento cerebral. E fica para um próximo vídeo para você contar para nós, então, essas duas divisões que você trouxe aí do córtex frontal, que é o planejamento e ação, correto? Correto, pode deixar comigo. Tenho o maior prazer de estar aqui no seu consultório RH com vocês. Ok. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo vídeo para conhecermos mais sobre as possibilidades que nós temos aí de nos desenvolvermos e principalmente entendermos mais do nosso comportamento. Até lá!